Eu quero convidar a igreja, todos os nossos convidados que estão presentes, para abrirmos a Bíblia agora, a palavra de Deus, na carta aos Romanos. Capítulo 8, versículo 31, a partir do verso de número 31. Romanos, capítulo 8, a partir do verso de número 31. Eu convido a igreja a se colocar em pé e nós faremos alternadamente essa leitura. Leamos a palavra de Deus alternadamente. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, a igreja? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Todos juntos o 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, a igreja. Todos, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos reunidos aqui em Teu nome. Este não é uma mera formalidade religiosa, uma mera solenidade humanamente inventada, Senhor, mas nos reunimos em Teu nome, na Tua presença, e temos em meio a todos esses louvores, agora, a palavra do Senhor aberta diante de nós, e queremos continuar ouvindo a Tua voz ao longo deste culto e ao longo desta pregação. Auxilia-nos, ó Deus, capacita-nos a transmitir, capacita-nos a apreender em nossos corações, em nossas vidas, a palavra do Senhor. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus queridos. Meus irmãos, nós ouvimos que a história da Páscoa cristã é a história da redenção. A Páscoa é uma cerimônia religiosa tipicamente judaica, pelo menos na sua origem. Nós ouvimos isso hoje pela manhã com o pastor Rogério, que nos trouxe a palavra de Deus. E o povo hebreu comemorou a Páscoa pela primeira vez, quando estavam fugindo do Egito, no Êxodo, no último dia, na última noite, na verdade, em que eles estiveram ali no Egito. O Senhor instituiu essa festa, e foi uma festa que foi para marcar aquele momento histórico, eu diria até épico, quando os primogênitos de todo o Egito morreram naquela noite. Mas os primogênitos hebreus do povo de Deus foram preservados, porque na casa de cada um deles um cordeiro foi morto, e com o sangue daquele cordeiro os umbrais das portas foram marcados, e assim o povo de Deus foi preservado daquela mortandade naquela noite fatídica para o povo egípcio. Nós podemos dizer então que os hebreus foram redimidos quando eles saíram do Egito. Eles foram redimidos da escravidão do Egito graças ao sangue daqueles cordeiros que foram derramados
nas suas casas e assim marcadas as suas casas. Foi uma redenção épica, ao momento extraordinário na história do povo de Israel. E nós, como cristãos, nós não comemoramos a Páscoa judaica. Essa Páscoa do Êxodo não é a Páscoa que nós comemoramos. Nós comemoramos a Páscoa cristã, que tem uma analogia, que tem uma relação com a Páscoa judaica, porque todos aqueles cordeiros que foram mortos ali naquela noite, e dali por diante, pelos próximos 1500 anos, todos aqueles milhares e milhares de cordeiros, na verdade, apontavam para o Cordeiro de Deus, que viria tirar o pecado do mundo e redimir a humanidade. Na carta aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 5, versículo 7, nós temos essa relação direta da Páscoa cristã com o nosso Cordeiro. Pois também Cristo, nos diz em 1 Coríntios 5, 7, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. E de maneira então análoga, semelhante e intimamente relacionada à Páscoa judaica com a Páscoa cristã, no sentido de que uma era sombra, a outra é realidade, nós podemos dizer que nós também fomos redimidos. O povo de Deus, aqueles que são crentes em Jesus Cristo, discípulos deles, podemos dizer que fomos redimidos por uma grande redenção, mais que épica redenção, uma super redenção. E o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, meus irmãos, ele está tratando disso, da nossa redenção, em especial quando ele chega aqui nesse momento, depois de expor o plano da salvação, plano esse que ele resume no versículo 30, ao versículo anterior ao que nós lemos, Romanos 8:30, nós encontramos: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui nós vemos o plano da salvação da humanidade, o plano da redenção da humanidade, resumidamente colocado pelo apóstolo. Ele diz que esse plano soberano, nesse plano soberano de Deus, ele chamou, ele também justificou, ou seja, perdoou os pecados, ele glorifica os eleitos e ele garante a nossa salvação. E aí chegamos então no nosso texto. O nosso texto é uma aplicação pastoral dessa doutrina, a doutrina do Evangelho, a doutrina que expõe, ou na qual Paulo expôs na sua carta, o plano da redenção. E nós poderíamos nos perguntar, quando chegamos então nessa dobradiça que passa do versículo 30 para o versículo 31, e daí? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? O que nós podemos levar para casa de aplicações pastorais para a vida de cada um de nós? E é assim que o texto começa no versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Paulo está perguntando exatamente isso. E daí? E daí, diante de tudo que o apóstolo expôs na carta aos Romanos, falando da salvação exclusivamente pela fé, não por merecimentos, não por obras, e a maneira como Deus opera esta redenção, e daí, que diremos, pois, à vista destas coisas? E o que ele vai dizer daí para frente, meus irmãos, se reveste de um valor muito especial, se nós nos lembrarmos do contexto histórico e cultural no qual essa carta foi escrita, o contexto histórico em que o povo de Deus vivia naquele momento. Não era fácil ser cristão no mundo pagão, como aquele em que Paulo viveu e os crentes ali de Roma viviam também. Nós temos que lembrar como foi difícil para a igreja cristã, nos primeiros 3 séculos, a sua sobrevivência. O sangue dos mártires jorrou no mundo pagão naquele primeiro período da história da igreja. Vamos só nos ater aqui no primeiro momento ao que a Bíblia nos relata. Nós temos que João Batista não era um apóstolo, ele era um precursor de Jesus, ele foi decapitado. Nós temos que Tiago, irmão de João, ele também foi executado a mando de Herodes por meio de uma espada. Nós temos que Paulo, quando ele escreve a sua última carta, ele diz, ele confessa que ele está prestes a ser martirizado pelo poder romano. E a tradição extra-bíblica nos diz que de todos os demais apóstolos, apenas João
não morreu martirizado. Mesmo assim, João teve que amargar um período de exílio na ilha de Patmos, como a gente vê lá na carta ou no livro do Apocalipse. Então não era fácil ser cristão, e nesse conceito, aliás, era muito difícil. Hoje o pastor Marcos Alexandre, pela manhã, na oração pastoral, fez menção dos nossos irmãos que estão sofrendo terrivelmente em Gaza, em Israel, em tantos países, né, onde há perseguição aos cristãos, na África e tantos outros lugares, pois era um contexto muito parecido com esse que nós temos hoje no nosso mundo. Então, como é que esses nossos irmãos encontraram forças, sabedoria, ânimo para ir até o fim, até mesmo serem martirizados? Como lidar com as pressões de sermos cristãos num mundo que é francamente anticristão, hostil à fé cristã, sem falar nas nossas lutas interiores que nós todos temos contra a nossa própria natureza, e os sofrimentos que esse mundo traz na família, na saúde e tantas outras situações? Como lidar com isso de uma maneira piedosa, sem esmorecer, sem apostatar, sem retroceder, sem se revoltar? É disso que esta passagem é nisso que essa passagem pode nos ajudar. E veja como o apóstolo Paulo, então, ele foi sábio, e nós temos que pegar carona na sabedoria de Paulo, que na verdade é uma sabedoria do Espírito Santo. Ele usa da doutrina sobre quem é Deus e o que Deus faz por nós, para encorajar e fortalecer a igreja naqueles tempos difíceis. E assim que a doutrina deve ser encarada, meus irmãos. A doutrina é algo para a vida. Quando aprendemos sobre quem Deus é e como Ele age em nosso mundo e em nosso favor, nós encontramos ânimo e força para caminhar. Portanto, meus irmãos, à luz deste texto bíblico, nós podemos afirmar que essa redenção que nós estamos celebrando desde a sexta-feira de uma maneira especial, celebração essa que nós fazemos todo domingo, porque domingo é dia da ressurreição, celebração essa que fazemos na ceia do Senhor, sempre que a celebramos aqui nessa igreja, mas de uma maneira especial nesse fim de semana, nós podemos afirmar, com base na palavra de Deus, que esta redenção é uma super redenção, é uma grandiosa redenção. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês algumas razões que sirvam para encher o seu coração de esperança a partir desta super redenção. Por que nós podemos dizer que ela tem essa característica, essa qualidade superlativa em nosso favor? A primeira razão que eu encontro aqui nesse texto, meus irmãos, esta redenção é uma super redenção por causa daquele que a realizou. E quem foi que realizou a nossa redenção? Não fomos nós. Não foram o nosso esforço, nosso empenho moral, não foram o nosso envolvimento no trabalho de Deus, não foi nada que partiu de nós mesmos. Aquele que realizou essa super redenção é o próprio Deus. No versículo 31, depois de fazer essa pergunta provocativa, que diremos, pois, à vista dessas coisas, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós. Deus é por nós. Foi Ele quem realizou esta redenção, a qual nós podemos chamar de super redenção. Deus poderia ter ficado eternamente irado contra nós. Esse é um conceito que na nossa mentalidade impregnada de humanismo contemporâneo, difícil de absorver, que Deus possa se irar contra as suas criaturas. Isso é porque nós subestimamos a grandeza de Deus, subestimamos a santidade de Deus, subestimamos e desprezamos o amor de Deus, e subestimamos também a gravidade da nossa rebeldia contra Deus. Subestimamos o pouco caso que nós fazemos do amor de Deus, porque se nós colocássemos tudo isso na devida proporção e medida, nós aceitaríamos com muita tranquilidade, embora com muito pesar, que Deus possa se irar contra pecadores rebeldes como eu e como você, e que Ele possa inclusive condenar-nos a um sofrimento eterno.
Mas não foi isso que Deus fez. Ele escolheu salvar, Ele escolheu por amor a pessoas que Ele, desde a eternidade, Ele amou, Ele determinou nos redimir. E para fazer isso, o texto bíblico nos diz no verso de número 32, que Ele não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. O Filho não foi poupado, o Filho foi entregue aos seus algozes, Ele foi massacrado pela soldadesca romana, Ele foi torturado, Ele foi humilhado, Ele foi desonrado, e finalmente Ele foi crucificado. E isso tudo acontece porque Deus o entregou, e o próprio Filho também se entregou a este sacrifício. É por isso que nós podemos dizer que é uma super redenção, porque o Pai e o Filho estiveram envolvidos nesta obra redentora que eu e você jamais seríamos capazes de fazer em nosso próprio benefício. Mas o Espírito Santo de Deus também não ficou à margem nessa obra redentora. J. Adams, que é considerado o Lutero, Martinho Lutero, do movimento moderno de aconselhamento bíblico, ele fala da ação da Trindade em nosso favor nas seguintes palavras: a salvação foi designada pelo Pai, efetuada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. Trata-se de uma obra da Trindade, uma obra de amor em favor da sua vida e da nossa vida. Mas olhemos um pouquinho mais para a pessoa de Jesus, porque nesse texto bíblico ele é mostrado em evidência, porque afinal de contas quem foi para a cruz foi o Senhor Jesus Cristo. Ele é o protagonista desta obra redentora quando ele é crucificado, e ele é visto por alguns como um mero líder, como um mero profeta. Alguns diriam de Jesus que ele é um exemplo de vida somente, ou que ele é um espírito aperfeiçoado, alguém que Deus criou e que foi se aprimorando até se tornar um espírito iluminado, uma pessoa muito especial. Mas não é isso que a palavra de Deus nos revela, não é isso que ele próprio revela a seu respeito, não é isso. Ele foi e ele é o Messias de Deus, o ungido de Deus, o escolhido de Deus, o próprio Filho de Deus, como nós lemos há pouco, que foi entregue. É por isso que o nosso coro com seus convidados cantou aqui nessa noite: ninguém há que livraria o meu ser. Jesus, eu sei que este alguém és tu. Somente Jesus pode fazer isso por nós. E a ressurreição de Jesus e a sua subsequente ascensão e exaltação ao lado direito de Deus no trono celestial são evidências dessa natureza divina de Jesus e dessa sua natureza humana. Nós podemos dizer que Jesus, portanto, é o Filho divino na Trindade e é o irmão humano em meio ao povo de Deus. E isso era necessário, meus irmãos. Era necessário que assim fosse, que Jesus, como homem, se identificasse conosco, que ele pudesse nos representar, a humanidade perante Deus. Mas era necessário que ele fosse Deus também, o que ele nunca deixou de ser, para que o seu sacrifício fosse aceito diante de Deus, como um sacrifício perfeito, suficiente para a nossa redenção. Por ser Jesus quem ele é, meus queridos, e é disso que nós estamos falando, que essa é uma super redenção por causa daquele que a executou. Por ser Jesus quem ele é que ele foi vitorioso sobre a morte, sobre o diabo, sobre o pecado. Ele morreu, ele ressuscitou, e ele agora compartilha do trono do Pai ao seu lado, e ele continua lá intercedendo em nosso favor. Você crê nisso? Você crê nessas verdades que a palavra de Deus nos apresenta? Você crê nele? Você crê em Jesus como o mediador da sua salvação, como o seu redentor, como o seu criador, como dono da sua vida, como seu salvador? Aqueles que aqui estão presentes e que dizem no seu coração: eu creio, é porque o Espírito Santo tem agido no seu coração. E aqui fica, meus irmãos, a beleza disso tudo, como que a Trindade toda está envolvida em seu favor, em seu benefício para te salvar. O Pai desenhou este plano redentor, o Filho foi o protagonista, e o Espírito Santo é quem abre os nossos olhos
A Bíblia diz que o diabo, ele cega o entendimento do incrédulo para que o incrédulo resista a essas verdades. Mas quando Jesus estava andando no caminho de Emaús, ele abriu o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem tudo aquilo que as Escrituras falavam sobre Jesus e crescem naquilo. E é por isso que você disse aí no seu coração: eu creio. Porque Jesus já abriu seus olhos e abriu o seu coração, o que mostra o empenho de toda a Trindade em favor da sua redenção, desta tão grande redenção em nosso favor. E assim nós podemos afirmar com toda a segurança, meus queridos, por ser quem realizou a nossa redenção, essa super redenção, nós podemos afirmar como Paulo, na segunda carta ao Timóteo, no capítulo 4, no versículo 18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Vamos repetir juntos o final? A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. A redenção em Cristo é uma super redenção por causa daquele que a realizou. Mas é também uma super redenção pelo modo como Ele a realizou. E eu convido você a continuar olhando para mim, para o texto bíblico, no verso de número 34, quando nós encontramos em Romanos 8, 34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo Jesus, Jesus de Nazaré, é o Cristo de Deus. É o Messias prometido, lá em Gênesis 3,15, quando Deus lida com a rebeldia de Adão, Eva, com a mentira sagaz de Satanás, ele diz que o descendente da mulher viria esmagar o mal nesse mundo, ainda que ele viesse a ser ferido, e Jesus cumpre essa profecia ancestral, milenar, quando ele então morre em nosso lugar. Ele realiza esse sacrifício da sua própria vida, um super sacrifício de uma super redenção. E qual a relação que existe, meus queridos, entre a morte de Jesus e a nossa redenção, para deixar isso bem claro para cada um de nós? A palavra redenção, que vem da língua grega, como ela aparece aqui no Novo Testamento, ela tem a ideia de um resgate que é pago para libertar alguém que é escravo. É o pagamento para a alforria de um escravo. E é isso que a palavra de Deus. E é a pergunta que nós precisamos nos fazer: eu não sou escravo, eu preciso de redenção, eu preciso ser liberto de alguma coisa? Nós somos escravos. Todos nós, sem exceção, que nascemos neste mundo, nós nascemos sob a condição da escravidão. A escravidão espiritual, a escravidão moral. E eu quero demonstrar isso aqui para que não haja dúvida. Nós somos escravos, meus queridos, e pior é que nós não conseguimos enxergar essa nossa condição de escravidão. Mas o fato é que nós somos naturalmente rebeldes contra Deus e as suas leis. Essa é a nossa escravidão. Nós não conseguimos agir diferente. Não está em nós a capacidade de lidar com Deus e com a sua palavra de uma maneira diferente dessa. Todos nós, sem exceção, temos a propensão e a inclinação para sermos rebeldes diante de Deus e descumprirmos com a sua palavra. Isso porque nós queremos a mesma coisa que o primeiro casal criado queria. Nós queremos ser deuses. Nós queremos viver de acordo com as nossas regras. Nós queremos viver para os nossos próprios objetivos. Nós queremos viver para a nossa própria glória e exaltação. Nós não queremos viver para a glória de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Queremos ser deuses e não se sinta ofendido. Mas a Bíblia diz, por meio dessas verdades, que nós somos ladrões de glória. Ladrões da glória de Deus. E isso é mais forte do que nós. É algo que nós não conseguimos vencer com a nossa própria força e capacidade. E um ditado muito comum na nossa sociedade hoje em dia, que exemplifica isso, é quando homens e mulheres dizem: meu corpo, minhas regras. Uma expressão que denuncia o desejo de autonomia do ser humano. O que eu faço com a minha saúde, o que eu faço com a minha aparência,
O que eu faço com a minha capacidade reprodutiva, o que eu faço em relação a decisões abortivas ou não, é problema meu, porque o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Percebe a rebeldia do ser humano aí, latente? Só para dar um exemplo, poderíamos dar inúmeros outros. Como nós queremos viver alienados de Deus e em rebeldia em relação à sua palavra. Nós precisamos ser libertos disso, porque isso é escravizante. Isso nos leva a uma vida miserável, porque o Criador nos fez para viver de outra maneira, nos fez para viver em harmonia com Ele, em dependência da revelação dEle, sustentados por Ele, para os propósitos dEle, para a glória dEle. É só assim que existe uma vida plena, abundante, que vale a pena viver, que traz contentamento em viver mesmo em meio a lutas e provações. Por isso nós precisamos ser libertos dessa escravidão do nosso próprio eu e de forças sobrenaturais que nós não enxergamos e não percebemos, mas que conduzem a mentalidade da nossa sociedade, a cultura à nossa volta. E foi para isso que Jesus veio a esse mundo. Jesus veio para nos libertar da escravidão do nosso eu, que nos afasta de Deus, nos reconciliar com Deus e nos capacitar agora a viver não mais como escravos do pecado. Se você não gostar desse nome, eu posso usar também, escravos da rebeldia do nosso coração, da dureza do nosso coração em relação a Deus, e agora nos transformar, nos renovar para vivermos em harmonia com Deus, para cumprirmos a sua palavra. Em Romanos 3, versículo 23 e 24, se for possível a exibição, nós temos essas verdades condensadas aqui em 2 versículos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Somos todos rebeldes. Sendo justificados ou perdoados gratuitamente por sua graça. A redenção não é a gente que faz, não existe autorredenção, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E esta redenção, o modo como ela foi realizada, foi que Jesus deu a sua vida, morreu na cruz, no nosso lugar, para pagar com sua vida, com seu sangue, o preço caríssimo da sua alma, da minha alma, para que nós pudéssemos estar com Ele. Em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 18 e 19, nós encontramos essa verdade mais uma vez reproduzida na Bíblia Sagrada. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Como que nós somos resgatados, redimidos? Versículo 19. Mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Por isso, lemos há pouco que nós não estamos mais debaixo de condenação, da justa condenação pela nossa rebeldia, porque Cristo, Ele pagou a dívida, Ele se submeteu ao castigo que nós merecíamos, para que nós, unidos a Ele, em fé nele, pudéssemos ser absolvidos por Deus e isentos desta condenação. Quem os condenará? Versículo 34, novamente Romanos 8. Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós cantamos há pouco aqui que Jesus, Ele exclamou na cruz, está consumado. No grego a expressão é tetelestai, está pago. E mais uma vez eu gostaria de compartilhar o pensamento de Jay Adams a esse respeito. Olha que oportuna a fala dele. A morte de Jesus não foi trágica, mas o clímax dos planos de Deus. Quando Jesus exclamou, está consumado, essas palavras não foram um suspiro de alívio, muito menos um gemido de desespero, mas foi um brado de vitória na cruz. Ele estava dizendo, eu consegui, eu derrotei o inimigo, eu redimi a propriedade de Deus, que somos nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou, selando a sua vitória. Jesus venceu a morte, venceu o diabo, venceu a escravidão, e por isso mais uma vez nós ouvimos aqui nessa noite, enquanto esse grande coro cantava, ó Jesus, seu sangue me lavou, ó Jesus, seu sangue me comprou, Ele se entregou para me salvar do meu pecado, libertar, super redenção. Por ela nós somos libertos, meus queridos, por ela nós somos reconciliados
com Deus. Eu pergunto se você tem tentado ainda se realizar nessa vida por um processo de autonomia e independência de Deus. Nós não fomos criados para a autonomia, nós somos criados para a dependência de Deus. Você tem considerado a pessoa de Deus na sua vida? Você está buscando uma vida plena, uma vida realizada por meio de um processo de autorredenção? Ou você tem entendido que essa redenção está fora de você? É porque tem muita gente buscando a realização independentemente de Deus, que tem gente que se sente esmagada pela culpa, porque não consegue atingir os padrões morais que estabeleceu para si mesmo, o que a sociedade, a família, a igreja, o que for. É impossível. É por isso que tem muita gente que se sente derrotado, porque vê manifestações da sua rebeldia constantemente na sua vida, e ele não consegue mudar. Ele não consegue se desfazer de hábitos que são problemáticos no seu caráter, no seu relacionamento. É por isso que tem gente que se sente impotente, porque não consegue controlar suas emoções de raiva, de ansiedade, de medo. Não consegue controlar as suas tendências à imoralidade, à apatia espiritual, a falta de amor pelas pessoas, e os relacionamentos são tumultuados, são complicados, no casamento, na família, no trabalho. E é por isso que tem gente que se encontra e se vê cada vez mais longe de Deus, e longe das pessoas também, porque não é pela via da autorredenção, não é pela via da autonomia que nós vamos encontrar uma vida abundante. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Desiste. Não vai ser pelo seu esforço, pela sua capacidade, mas creia na super redenção reconciliadora com Deus. Creia nessa super redenção libertadora de você mesmo, porque foi para isso que Jesus se entregou em seu benefício pessoal. A redenção em Cristo é uma super redenção por causa daquele que realizou e por causa do modo como ele realizou, se sacrificando em nosso lugar para nos libertar e nos resgatar. E eu quero terminar apresentando apenas mais uma razão que eu espero que enche o seu coração de esperança nesse fim de semana de Páscoa, nessa celebração da redenção que nós temos em Cristo. Esta é uma super redenção por causa daquilo que Ele nos proporcionou nesta super redenção. Algumas coisas eu já falei, mas eu quero acrescentar algumas outras. O que o nosso Redentor nos proporcionou? O que deve nos levar a concluir perplexos? Quão maravilhosa é essa redenção em nosso favor? E aqui nós temos 2 versículos que falam do que Deus nos proporcionou. Por exemplo, o verso número 32 de Romanos 8, retornando um pouquinho atrás. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Você está vendo aqui que tem algo especial sendo oferecido além de Cristo, que não precisaria de ser mais nada além disso, mas além da salvação em Cristo, além da reconciliação com Deus, há uma promessa aqui de que nós recebemos graciosamente todas as coisas. Que todas as coisas são essas? Também no verso número 37, há aqui uma indicação de que algo muito especial nos é oferecido nessa super redenção. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que vitória é essa tão extraordinária que nos faz ser mais que vencedores? O próprio texto responde: nós vencemos com Cristo. A vitória na cruz, a vitória de Cristo se torna a nossa própria vitória a partir do momento em que nós nos unimos a Cristo pela fé e somos redimidos por Ele. Isso não é doutrina religiosa meramente, meus queridos, não é ensino de igreja simplesmente. Isso é uma experiência mística, sobrenatural, mas muito real, que tem transformado vidas e que tem abençoado vidas. Nós vencemos com Ele. Quando enfrentamos oposição por seguirmos a Jesus, Ele diz que Deus é conosco. Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Quando procuramos viver piedosamente e somos mal compreendidos ou perseguidos, Deus é por nós. Quando somos acusados, você é um pecador, você não merece nada, mas se você está unido a Cristo, aqui no verso 33 nós temos: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Nós somos perdoados pela nossa união, a partir da nossa união com Cristo. Ante a sombra da condenação que nós mereceríamos por sermos rebeldes, quem os condenará? Versículo 34, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E diante das mais diversas provações que nós possamos ter que atravessar, por causa do nosso relacionamento com Jesus, por causa da nossa união com Ele, o texto é extraordinário, é muito confortador, quando ele diz que nada, nenhuma provação, nenhuma dificuldade pode nos separar do amor de Deus, que recebemos por meio de Jesus Cristo. Verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Nenhuma dessas coisas, e essa lista não é exaustiva, ela poderia aqui continuar indefinidamente. Aqui, meus irmãos, nós encontramos algo que nós precisamos trazer para a nossa realidade. Quem aqui não tem problema? Quem aqui não enfrenta dificuldades? Quem aqui não tem conflitos existenciais? Pois aqui a palavra de Deus está dizendo que nenhuma dessas dificuldades escapa ao amor de Deus por você, e você pode encontrar na palavra dele, além da sua redenção que assegura a vida eterna, o socorro, a direção, a ajuda para uma mudança e transformação do seu coração. Dessa super redenção que nos faz mais que vencedores, nós encontramos aqui nessa passagem, meus irmãos, que nós recebemos uma nova identidade. O que Deus nos proporcionou, que faz dessa redenção ser tão grandiosa assim? Deus nos proporciona uma nova identidade. E se a gente pudesse resumir aqui o texto, nós diríamos que essa nova identidade é discípulos de Cristo, cristãos, novas criaturas, somos amados, somos eleitos, somos agraciados, somos abençoados por Deus, estamos unidos a Cristo, somos unidos a Ele, somos perdoados, somos libertos, não somos mais escravos, somos mais do que vencedores. E o propósito de Deus, meus queridos, em fazer tudo isso conosco, não é simplesmente restaurar aquele padrão lá do Éden, quando havia perfeição, mas é nos elevar ao novo e superior padrão. Nesse novo e superior padrão, meus queridos, nós somos mais que perdoados, nós somos mais do que simplesmente restaurados àquele padrão, nós somos feitos novos, novas criaturas, transformados e em transformação. Essa transformação continua ao longo da nossa vida, até nós nos tornarmos como Jesus é, perfeitos, vivendo um mundo perfeito, em relacionamentos harmônicos, e é isso que Deus está preparando para nós. Portanto, meus queridos, mudar sua vida, minha vida, é o plano de Deus. Jesus veio para mudar você, para mudar a mim, nos libertar de quem nós éramos e fazer de nós pessoas novas, pessoas cada vez mais conformadas e parecidas com o Senhor Jesus Cristo. Você agora tem, se você está unido a Cristo, uma nova identidade, um novo chamado. Você não é mais escravo da rebeldia anterior do seu coração, de pedra, tentando competir e roubar com a glória de Deus. Meu corpo, minhas regras? Não. Meu corpo, Jesus morreu e ressuscitou para redimi-lo, para que eu use para servir a Ele, para viver de acordo com a vontade dEle. Veja como a mudança ela é significativa, e é isso que Deus quer para a nossa vida. Em 1 Coríntios 6,20, esta verdade está expressa nas seguintes palavras, 1 Coríntios 6,20, porque fostes comprado por preço. Vamos ler juntos? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você é um pecador como eu, mas em Cristo nós somos perdoados, somos libertos para servir e para exaltar
o seu nome. Se você ainda se sente dominado pelo pecado, se humilhe perante Deus, clame a Ele pelo perdão dos seus pecados, clame a Ele por libertação, peça a Deus sabedoria na palavra dEle, busque o conselho de Deus para viver da maneira e como agrada a Deus. E se você tem enfrentado lutas e provações, se sente muitas vezes como uma ovelha no matadouro, sem saber para onde correr ou o que fazer, lembre-se, se você é uma ovelha, pode estar até se sentindo no matadouro, mas tem um pastor que é o seu pastor, o supremo pastor, ele está ao seu lado, conte com ele, nada vai separar você do amor de Deus. E assim juntos nós podemos mais uma vez com coro exaltar a Jesus. Aleluia, dou ao Rei meu Redentor, em Jesus Cristo sei que vencerei, e nas batalhas vitória eu terei. Por isso essa é uma super redenção, meus queridos, por causa de quem a protagonizou, por causa do modo como Ele o fez, sacrificando a sua vida, e por causa daquilo que Ele nos proporcionou, uma nova identidade que muda radicalmente a nossa vida, no presente e na eternidade. Nós vamos ouvir o